na gestão ambiental. Todos são muito bem-vindos a participar do núcleo. Nós temos uma equipe muito boa, os alunos estão aqui, participam dos eventos, a gente tem uma dinâmica muito boa de trabalho. Todos vocês são convidados a participar. E hoje nós vamos ter, então, uma palestra muito esperada, não é? De todo o nosso núcleo durante esse período de 2024. Então, devido à situação que nós passamos com a catástrofe climática, nós convidamos o professor Francisco de Aquino, que é professor da URGS, é um professor que orientou o trabalho do professor Marcelo Haas, que nos sugeriu a presença desse professor para fazer essa palestra. Ele tem uma experiência muito grande, um currículo excelente, uma pessoa de muito bom preparo, de muito conhecimento, e que vai nos esclarecer muitas coisas e nos apresentar os momentos, os eventos, o que está acontecendo no mundo de hoje, tá certo? São todos muito bem-vindos e aproveitem para fazer bastante perguntas e aprender mais sobre isso. E também do que a gente tem que se prevenir para o futuro, não é? Eu vou passar ao professor Marcelo Haas, que é desde o professor. Antes de passar para o professor Marcelo, eu preciso fazer um agradecimento, tá, a todos os nossos estudantes que compõem o LUGAI, né? Muitos estão aí devidamente uniformizados, né? Mas tem uma equipe maior ainda. Aos professores, aos técnicos administrativos, é um dos nossos núcleos muito ativos aqui do campus. A gente tem outros núcleos que também são muito ativos, né? Mas hoje prestigiando a importância desse debate e fazer... A gente já vem fazendo discussão de questões climáticas aqui, não é de agora. Não é porque teve enchente esse ano, toda essa tragédia, que vai discutir isso agora. A gente vem discutindo, né? Todo ano a gente tem pauta ambiental. Ano passado estávamos aqui com o Greenpeace e com outras discussões do gênero, e a galera do LUGAI aí tem há anos feito essa discussão, né? Então parabenizo a professora Polgatti, o professor Marcelo, que é um dos organizadores hoje, e principalmente os nossos estudantes aí que estão nesse processo, né? Nós aqui no campus estamos muito felizes por ter essa oportunidade, tá? E também foi o nosso palestrante. Então só queria fazer esse agradecimento, porque organizar um evento não é uma coisa fácil, né? Quem trabalha com evento sabe disso. E contamos aí que todos aproveitem bastante essa discussão. Obrigada. Então, professor Marcelo, por favor. Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, a mim, houve a incumbência aqui de chamar o professor Aquino, tá? Vou ler brevemente mini bio aqui, tá? Teria bem mais coisas, mas, então, Francisco Liseu Aquino, professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. É bacharel em Geografia da Universidade Federal, mestrado em Geologia Marinha, Geleiras, Clima e Oceano na Antártica, e doutorado em Climatologia e Mudanças Climáticas, as conexões entre a Antártica e o Brasil, pelo Programa de Pós-Graduação em Geociências da URGS e o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Francisco é climatologista que desenvolve pesquisas em ênfase em meteorologia e climatologia polar e subtropical, eventos extremos, desastres socioclimáticos, telecomunicações, monitoramento de massas de gelo, emergência climática e o Brasil. Atua desde 1993 a 1994 no Programa Antártico Brasileiro, onde é responsável pelo desenvolvimento do projeto, construção e a instalação do Módulo Científico Criosfera 2, do Centro Polar e Climático, CPC da URGS, no verão de 2022-23, em Skytrain Ice Rise, na Antártica. É chefe do Departamento de Geografia, de maio de 2023 até maio de 2025, coordenador do NOTUS, o Laboratório de Climatologia do Departamento de Geografia, e da Divisão de Climatologia Polar e Subtropical do CPC da URGS. Boas-vindas, então, professor Francisco Liseu Aquino. Muito obrigado. Muito boa tarde. Muito feliz e motivado de estar com esta plateia jovem, né? Vamos chamar assim, criativa, e que sem dúvida nenhuma vai executar, desenvolver, alterar
nosso futuro. Eu acho que muito que eu vou apresentar para vocês é uma conexão em alguns momentos do dia a dia, aqui do IFE, né? Ou com algum sonho e também com a percepção ambiental de todos vocês. Então, muito obrigado, professor Marcelo, professor Alisson, que me buscou, me trouxe até aqui, né? Aos colegas, professores que me receberam, que eu já pude conversar. E vou levar vocês para uma aventura, para um passeio, no lugar mais frio, mais inóspito, mais isolado, mais ventoso do planeta Terra, que é a Antártica. E apresentar a relação da Antártica com Sapucaia, com a região metropolitana de Porto Alegre, com os eventos extremos, e a gente fazer uma reflexão enorme sobre a questão ambiental ou a emergência climática que a gente precisa, né, encarar com criatividade, com graça, com ciência e tecnologia. Obrigado pela oportunidade, é um enorme desafio, né, mas vamos ver se vai dar certo, né? Bom, eu sugeri um título, que é Antártica, Mudanças Climáticas e Eventos Extremos no Sul do Brasil, até porque todos vocês passaram ou atuam, né, no enfrentamento das inundações recentes, ou especialmente da inundação de maio de 2024. É possível apagar a iluminação aqui do palco? Por favor, né? Acho que vai ficar melhor para quem está no fundo. Sei que o nosso diretor pediu para todo mundo vir para frente, vir para o meio, ficar pertinho de mim, né? Igual o pinguim. Você sabe como os pinguins fazem na Antártica? Vivem em grupo, em bando, um próximo do outro. E o que está no centro fica mais aquecido, troca com o que está na parte externa, e o da parte externa vem para o meio, e eles ficam assim, se ajudando, se mantendo em temperaturas de menos 30, menos 50. É a mancha de inundação, né? No auge, no início de maio, e obviamente vocês vão encontrar de Novo Hamburgo, Sapucaia, Esteio, São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas, Guariba e assim por diante. Mais de 2,5 milhões de pessoas impactadas por uma inundação. Tem algo interessante, foi muito rápida e sem precedente na história conhecida do nosso estado. Muito rápida pela quantidade de chuva, né? E a bacia hidrográfica concentrada, e ela toda deságua na região metropolitana de Porto Alegre, e a confluência no delta obviamente cria o represamento natural necessário e gerou um impacto, né, que nos assusta, certo? Muito bem, a gente podia imaginar a nossa região metropolitana na esquerda num dia como hoje, né, ou no auge da inundação. Eu, nas minhas falas, nas minhas apresentações, sempre destaco os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem direção, que tem ligação e conexão direta com o nosso cotidiano, com a prática científica nossa, por exemplo, clima, oceanos, atmosfera, na geografia. E para minha alegria, vocês têm um banner aqui na frente do auditório de vocês, né? Então, isso já retrata muito da filosofia da instituição, da casa de vocês, né? Como a gente pensa, né? A gente precisa olhar para esses 17 objetivos diariamente e ver como, em grupo ou indivíduo, a gente consegue contribuir para eles. Vocês sabem qual destes 17 objetivos a gente vai ter êxito até 2030, globalmente falando? Quais destes? Um número. Provavelmente, só o número 7 a gente vai ter êxito, né? Que é a energia renovável. Não vou dizer a pleno, mas é que a gente de verdade está conseguindo ter um avanço. A energia renovável, por exemplo, eólica e solar, globalmente ela vai ter um impacto que a gente desejaria por esse plano até 2030 no mundo ou no Brasil, tá? Então, os 17, 16 ficaram muito distantes das metas.
E atualmente, né, acho que faz menos de um mês, está se discutindo isso no exterior e no Brasil, que a gente precisa correr com uma ênfase extra, um plus a mais, como a gente brinca, né, para que a gente consiga salvar mais alguns desses. Muito bem, então, o clima da Terra mudou? Pergunta que eu faço para vocês. Eu nem deveria fazer essa pergunta, porque o clima mudou de verdade, né? Mas, vamos lá, né? Tem que ter um método, uma técnica, uma pedagogia para a gente desenvolver o raciocínio da minha apresentação. Então, as causas das atuais mudanças climáticas são decorrentes das atividades de todos nós? E qual é o maior desafio da humanidade para as próximas décadas? Muito bem. Então, eu vou usar slides que não deu tempo, não dá tempo de traduzir todos para o português, né? Mas tem expressões em língua inglesa e eu tenho absoluta certeza que vocês dominam isso muito bem, tá? Então, indicadores de um planeta em aquecimento. As geleiras estão derretendo. Um planeta mais quente, as geleiras derretem. Um planeta mais frio, as geleiras crescem. Óbvio, né? Simples. Então, as geleiras que mais derretem no planeta Terra são as geleiras de alta montanha. E há mais de um século elas vêm derretendo. Elas são menores, né? E a maioria dessas geleiras de alta montanha se localizam em áreas tropicais do planeta Terra. Então, a gente tem geleiras nos Andes que já desapareceram e a maioria delas já encolheram a menos da metade do tamanho que elas tinham. Significa que a temperatura média do ar aumentou, obviamente, inclusive no perfil de altitude da atmosfera. E é por isso que a gente tem uma conta, um cálculo, de que o oceano ficando mais quente, ele expande e derreter geleira de alta montanha, a água flui e aumenta o nível do mar. E a gente prediz que terá um aumento em 100 anos de até 1 metro do nível médio do mar global. De onde sai essa conta com mais detalhes? O gelo na Terra. Gelo é uma geleira que está num continente, fora da água. E a gente tem 3% do gelo do planeta na montanha, 7% na Groenlândia e 90% do gelo na Antártica. Por sorte, só 3% do gelo da Terra é que está francamente em derretimento no último século, e por sorte o nível do mar só vai subir 1 metro nos próximos 100 anos. Já é um problema enorme para a humanidade. Tá? Muito bem. Então a gente sabe que a temperatura sobre o continente está subindo, a gente sabe que a cobertura de neve globalmente, média geral, vem diminuindo. Neve é água no estado sólido, ou melhor, vapor no estado sólido. Corrigir, depois vocês vão dizer o professor veio lá da UNS falar um negócio desse aqui pra gente, né? E ela ajuda no balanço hídrico e ela também ajuda no equilíbrio térmico, porque neve reflete radiação solar, ela funciona como um espelho. Ela ajuda a manter a temperatura mais baixa em várias regiões continentais, vamos imaginar especialmente no hemisfério norte. O permafrost, que é o solo congelado, está derretendo por consequência e obviamente está se retraindo. A linha de árvores e de biodiversidade está avançando para latitudes maiores. Significa que a borda das regiões polares estão ficando mais quentes. E o hemisfério norte, por ter mais continentes em alta latitude, está ficando muito mais quente. A primavera começa mais cedo no mundo inteiro. Então, vocês já perceberam que já estamos na primavera, correto? Já tem aves, já tem flores, folhas típicas da primavera. Uma das características do planeta ficar mais quente ou estar em aquecimento global é não só aumentar a temperatura média de todas as estações, mas dá a característica que a primavera começa pelo menos um mês mais cedo, na prática, antes da Terra estar no ponto astronômico desejado e assim por diante. Então as primaveras começam mais cedo. As espécies têm que migrar, né? Os com frio, por exemplo, vão migrar mais ao norte ou mais ao sul. Eu estou gravando para disponibilizar se vocês ficarem. Ou a níveis maiores nas montanhas, ou já não tem mais montanha para subir porque acabou, né? Não tem mais o que acontecer. Então vão entrar e estão em colapso, né? A umidade no planeta mais quente evapora mais, ar mais quente
tem maior capacidade de absorver vapor d'água, portanto, eu vou observar mais nuvens, nuvens mais desenvolvidas, tempestades mais intensas e mais chuva concentrada no planeta mais quente. Temperatura dos oceanos também vem aumentando, era lento, e agora o oceano está quente, esse processo parece que está acelerando claramente. A temperatura do ar na troposfera, junto à superfície, também está maior. A temperatura do mar também, o nível do mar tem que subir e o gelo marinho tem que diminuir. A gente já observa isso nos dois hemisférios. Por consequência, os mantos de gelo, né, plataformas de gelo, geleiras da Groenlândia e da Antártica, também tendem a colapsarem nas suas frentes, respondendo ao aumento da temperatura média global. Portanto, os oceanos vão reter mais energia. Olhando o experimento, né, o exemplo que está aqui na frente, feito pelos colegas de vocês, mostra que o volume maior de água do planeta Terra está nos oceanos. A espessura média dos oceanos em massa d'água é 4 km, média global. Né? Então a gente tem a capacidade, o calor específico dessa massa d'água é enorme. Então os oceanos ficam com 97, 98% da energia do aquecimento global gerado por nós. Nós estamos escondendo há décadas o aquecimento global nos oceanos, que lentamente está transferindo essa energia para o fundo marinho. E a gente brinca com o aquecimento global do vapor d'água que está na atmosfera, que é 0,00 alguma coisa da história. Então, a gente já sente os efeitos das tempestades mais severas, da mudança do clima, na menor concentração de água no estado de vapor do nosso planeta, e esconde o aquecimento global nos oceanos. Moral da história, o aquecimento global vai durar séculos, gerações. E é por isso que a gente precisa pensar em mitigação, resiliência e assim por diante. Muito bem, um geógrafo famoso, Humboldt, né? Pai da geografia, vou dizer da geografia física, viajou pelo mundo, especialmente pelos Andes. Ele é responsável por ter desenvolvido mapas de temperatura, precipitação, umidade, etc., e biodiversidade, que a gente leva para a biologia. Ele é responsável pelos perfis geológicos e estratigráficos que os geólogos usam, e assim por diante. Então ele deixou um legado, por exemplo, de como funciona uma montanha, em especial os Andes, relação do vulcanismo, montanhismo, biodiversidade, neve, gelo, uma visão de mundo, de um ponto de vista de um naturalista. E modernamente a gente brinca, que a gente sabe que se a temperatura está aumentando, as geleiras estão diminuindo, a biodiversidade está se adaptar, ela muda a altura, mas chega um momento em que não tem mais o que fazer, por consequência vai ter que desaparecer. Então a gente vem perdendo muito da biodiversidade global. E a gente até discute se a ação humana, o antropoceno, começou quando a gente domesticou animais, a agricultura, o que é legal, né? Quando a gente se organizou em cidades, né? Pequenos vilarejos, ou quando a gente passou a produzir energia elétrica com barramento de água, que é a partir dos anos 40 e 50, quer dizer, a gente passou a ter concreto para construir barragens, ter energia, ter sistema de distribuição de energia, ter todas as benesses, mas um impacto no sistema natural, que ele é gerado naturalmente por isso. Então, talvez a gente possa refletir sobre esses horizontes, essas datas, como um princípio da nossa pegada no sistema planeta Terra. Ou, mais recentemente, a gente pode também pensar sobre a bomba atômica e o registro ambiental dela, que é global e assim por diante. Bom, tem uma discussão ampla sobre isso, que é legal, né? A gente entender e a gente poder planejar ou melhorar, né? Mudar o curso dessa história. Mas ao mesmo tempo que o planeta fica quente, as geleiras derretem, o permafrost descongela, as áreas continentais, vou falar mais do Canadá, Europa e Ásia, que são muito grandes e em latitude muito alta. Então, no auge do verão, essas regiões passam 24 horas por dia com o sol acima do horizonte. Não tem noite. Então, esse solo vai aquecer,
vai liberar gases e a umidade vai cair a níveis críticos. Portanto, a gente dispara ondas de calor e mega incêndio nessas regiões. A gente já vê eventos semelhantes no sul da Patagônia, até a Terra do Fogo. Então, existe uma discussão importante que a gente entrou provavelmente no Piroceno, que é diferente de quando o homem dominou o fogo para avançar e evoluir. É o fogo dominando o sistema, quer dizer, está fora do equilíbrio do sistema climático terrestre. Muito bem, brincando aí pelo Twitter, né, a gente descobre, né, que em azul é o crescimento da população global e em laranja é o crescimento da concentração do dióxido de carbono na atmosfera. Quer dizer, eles vão bater lá pela Revolução Industrial e vão subir reto, né? Mostrando uma relação da nossa dependência com o combustível fóssil, né? E toda a nossa vida de dependência, né? Da tecnologia, da industrialização que a gente fez. Portanto, a gente sabe que em 2045, 2050, mais da metade da biodiversidade global já era, e a gente está entrando num cenário em que a gente não tem controle, não tem certezas de como seria a resiliência, se seria resiliente e como o sistema buscaria, né, o seu equilíbrio. Claro, na Revolução Industrial ou um pouco antes, todo o nosso impacto era sentido no sistema terrestre. Mas os oceanos, a atmosfera e geleiras conseguiam naquela época dar uma resiliência adequada. Atualmente a gente está chegando em limiares críticos, como a gente disse. Muito bem. Então, por conta disso, os cientistas, eu vou falar um pouco mais de glaciologistas, meteorologistas, climatologistas, paleontólogos, etc., entenderam lá no final dos anos 60 que a gente precisava discutir isso, precisava entender isso melhor, e a gente tinha a visão do cenário futuro, que era a mudança do clima, como vocês veem, ou do dia que vocês nasceram. Vou mostrar um outro gráfico que vai ficar mais concreto para a geração, né, dominante presente no auditório. Muito bem, então a criação de um painel intergovernamental internacional era uma decisão de cientistas de levar essa informação, essa discussão, para quem toma a decisão, quer dizer, quem a gente vota, né? O vereador, o prefeito, o governador, o presidente, o parlamento, etc. Então o IPCC, ele reúne o que a ciência faz de melhor do mundo, organiza isso, tende a apresentar isso de uma forma comunicável, adequada, para que o tomador de decisão entenda e para quem vota entenda qual tem que ser a melhor decisão. A melhor decisão de uma cidade não é necessariamente igual a de outra, ou de uma região, assim por diante. Mas, de modo geral, a gente busca o melhor equilíbrio possível. Bom, vocês viram, 9 de julho foi bem frio, né? As nossas temperaturas mínimas, se não me engano, da direita, né, mostram temperaturas próximas de 0 grau, menos 2, menos 5 no estado do Rio Grande do Sul. E aí você se pergunta, pô, mas o aquecimento global e as inundações que são derivadas da mudança do clima, agora a gente passa por um período excepcionalmente frio, com 3 semanas quase consecutivas de temperaturas baixas, praticamente convenceu que não tinha mais aquecimento global. Essa é uma sensação que dá, né? E eu vim aqui para dizer que isso é enganação, não funciona assim, apesar de que às vezes a traição, né, do meu cotidiano, né, do meu frio, né, permite isso. Mas eu explico que, claro, se ao sul do Rio Grande do Sul a gente tem 90% do gelo do planeta Terra, se essa massa de gelo, o ar vindo dessa área fria chegar aqui com constância, intensidade, obviamente eu vou ter um extremo muito frio. E quando ela não chega, eu tenho temperaturas amenas ou quentes, ou quando ela é muito bloqueada, eu tenho extremos de calor, né? Muito bem, então, se a gente olha globalmente, não se importem com as pequenas letras, etc., é só para mostrar que são mapas mensais
de eventos extremos do planeta Terra. Então, cada mês, os eventos mais importantes, ou o número possível de ficarem colocando nesses mapas. O Rio Grande do Sul aparece em todos os três. Setembro de 23, abril de 24 e maio de 24. Porque o que choveu em setembro de 23 foi realmente impactante. Nem mostrei novembro, que também foi. Depois, o que choveu no final de abril de 24 foi muito impactante. Inundou, né, originalmente o Vale do Taquari novamente. E o ápice vai a maio de 24. Então a gente, lamentavelmente, está no mapa ou por ano mais quente, meses mais quentes, estações mais quentes ou eventos extremos de inundação. Olhem só, se a gente pegar um século e olhar os anos mais quentes, a gente destaca 2016 com essa linha azul, que foi o ano mais quente do século. Depois, 2023 superou 2016 e 2023 ainda fez uma proeza, que é aquecer mais no final do ano. Observe que, dominantemente, a gente vai ao auge junho, julho, e as temperaturas médias têm um arrefecimento. Não importa, são todos anos anormalmente quentes, são praticamente os últimos 10 anos, quase que da última década. Então, quem aqui tem menos de 15 anos de idade, menos de 20 anos de idade, vou botar assim, nasceu no período mais quente desse século, no período mais quente dos últimos 2, 5 mil anos, sem sombra de dúvida alguma. Vive, já nasceu em outro clima, já vive em outra normal climatológica, do que comparado a mim, que estou com 54 anos, e a minha percepção de clima e de tempo é totalmente diferente da atual geração que está aqui. E vejam, junho de 2024 segue quente, agosto com certeza vai se manter quente, e a pergunta que todos os cientistas do mundo estão fazendo é: quem está respondendo por estas anomalias de fechar 23 aquecendo como nunca visto e seguir 24 de um jeito estranho? É o aquecimento global? Sem dúvida. São os oceanos? É a atmosfera? Quem quer mais, quem quer menos? É a pergunta que está valendo, né? Forçar todo mundo a aprender, a entender. Internacionalmente, a gente tenta cativar vocês pelo aquecimento global, mostrando não um gráfico, mas um diagrama em listas, né? Para perceber que, poxa, está ficando quente, né? Nem todo mundo gosta de olhar um gráfico, ficar procurando ali, entender, etc, né? Mas assim comunica, parece que melhor, né? Dá para entender que de 2010 para cá, ou de 2000 para cá, está mais quente, né? Fácil, né? Eu que nasci em 1970, olha ali, né? Para quem nasceu em 1950, olha só a diferença da temperatura média global. Isso só para o Brasil, né? Muito bem. Lá no Centro Polar e Climático, a gente tem testemunho de gelo, sedimento de fundo do mar, sedimento de lago, rochas, etc. E a gente, né, com outros colegas, reconstrói o clima da Terra. Então a gente tem aqui os dois últimos 2022 anos, e vocês estão entendendo que a concentração de dióxido de carbono, que aliás esse mês que passou foi recorde, nós já estamos em 425, etc, né? É muito maior do que os últimos 2.000 anos, os últimos 100 mil anos, inclusive, sem sombra de dúvida, e a temperatura média desviando mais de 1,5 grau, mais de 1,2 graus estabilizado, também é sem precedente. E se a gente pensar em 2.000 anos, a gente diria que quase que tudo da humanidade, modernamente falando, está aqui, né? Aproximadamente aqui. Então, nunca vivemos num período tão quente. Aliás, aproveito para dizer para vocês o seguinte: a humanidade se desenvolveu num planeta frio. O que eu quero dizer com planeta frio? Um planeta que tem neve e gelo, ou que tinha mais neve e mais gelo do que atualmente tem na Terra. Nós não temos medo do frio, nós precisamos da neve e do gelo para o sistema climático funcionar. Bom, aí o IPCC mostra, faz cálculos, etc, para dizer, ok,
está mais quente é sem precedente, a gente só consegue atribuir, explicar com atividade humana, pode ser queimada, desmatamento, queima de combustível fóssil, crescimento sem planejamento das cidades, e a gente vai somando isso aí, tá? Então, a linha verde ali embaixo, à direita, era o que o planeta deveria estar de temperatura média, mais ou menos a temperatura média de quando eu nasci em 70. Mas a temperatura média está mais de 1 grau acima, porque o sistema não respeita órbita da Terra, inclinação do eixo, radiação solar, nada disso está explicando, né? Quando a gente olha todos os elementos. Portanto, a gente se assusta com esse rápido aquecimento brusco. A gente observa que globalmente o planeta está 1 grau mais quente. Então, quando eu nasci, a temperatura média do planeta era 14 graus Celsius. Atualmente nós estamos em 15,2, 15,3. No último ano e meio a gente oscilou sempre 15,5. Tá? A nossa simulação seria para 1 grau, a gente sabe que já vai superar. A gente sabe que lamentavelmente a gente não vai atingir o Acordo de Paris, então a gente vai passar de 1,5 grau. E quando a gente ultrapassa 1 grau, flerta com 1,5 grau, o resultado é qual? Eventos extremos, como vocês viram em 2023 e 2024, serem mais frequentes. São mais fáceis deles repetirem e eles se proliferam com maior intensidade. Onda de calor, onda de frio, inundação, vendaval, granizo e assim por diante. Nos cenários em que a gente tem prognósticos futuros, e a gente sabe que já está na porta de 1,5 grau, né? A gente vê o Brasil mais quente em amarelo e vê que aumenta um pouco a chuva na região sudeste da América do Sul ou do Rio Grande do Sul. Se subir 2 graus, também aumenta. Se subir para 4 graus, a gente não quer ver isso, a gente vai ver que aumenta a precipitação da região sul do Brasil. Então, a princípio, diziam assim, pô, que legal. Enquanto a temperatura média do planeta aumenta e o planeta está ficando mais seco em várias regiões, o Rio Grande do Sul, sul do Brasil, vai ter mais água. Vai. 29, 30 dias sem nada de água e tudo de um mês, ou o dobro daquele mês, em uma madrugada e meia, por exemplo. E a gente já está testando isso na realidade. Muito bem. Então a gente pegou os dados de 1945 até 2004 e viu que já chove mais no Rio Grande do Sul, de sul a norte, e chove mais no Rio Grande do Sul, 17% no outono, estação de transição, tempestade, 9% na primavera, tempestade, 7% no verão, um pouco mais no inverno. A gente está destoando já nas estações do ano. Mas a circulação atmosférica, os ventos do planeta inteiro vão ser fortalecidos, eles vão ser alterados, porque a gente vai ter que responder entre a diferença do Equador quente e as regiões polares. E como a Terra não vai parar de fazer rotação e a circulação atmosférica vai ficar se ajustando, ela já vem mostrando como os ventos em altitude, que geralmente são mais rápidos, porque não tem atrito com a superfície, eles se comportam nessa linha vermelha sobre o Rio Grande do Sul. Eles estão mais rápidos e eles mais rápidos favorecem a formação de ciclones extratropicais mais intensos ou mais ciclones em quantidade. Então, se a nossa região já tinha ciclones, ela agora acessa mais ciclones ou ciclones mais intensos, isto é, mais eventos meteorológicos ou mais chances de eventos extremos. E no hemisfério norte, vocês percebem que ela ondulou um pouco mais, porque o Ártico está perdendo gelo marinho, o Ártico está mais quente, e isso enfraquece a velocidade da corrente de jato no Ártico. Resultado, quando ela ondula mais no Golfo do México, ela favorece formar furacão e o furacão entrar em direção à Flórida, ou o furacão entrar em direção a Nova Orleans. Então a gente sabe que os furacões estão mais intensos porque o oceano está mais quente e eles aterram mais do que no passado, porque a circulação atmosférica envia eles para dentro dos continentes. Prejuízo, absolutamente mais prejuízo. Então é claro, os norte-americanos estão muito preocupados com furacões e o impacto direto deles, porque eles sempre têm isso. Assim como N outros eventos. Bom,
Por que eu falei isso? Que faz de conta que a gente está na aula de climatologia, circulação geral da atmosfera, falar do clima e assim por diante. Então a gente imagina do Equador até o Polo Sul, 30 graus sul, está o Rio Grande do Sul. Ou melhor, nós aqui nessa sala, nesse instante, geralmente sobre nós tem uma corrente de ar, 100, 200 km por hora, gera turbulência. O piloto, quando vai pousar em Porto Alegre, ou Canoas, ou Caxias, ele fica prestando atenção onde está a corrente de jato, né? A corrente de jato, ela está sempre presente lá. E vocês vejam que a próxima corrente de jato está em 60 sul, lá na frente, polar antártica, e a atmosfera está caindo em altitude em direção ao polo, porque, claro, quente no Equador, frio em direção ao polo. Então, essa inclinação da troposfera, né, esse detalhe todo é só da troposfera, né, ele mostra que nos dois hemisférios nós vamos ter as correntes de jato, porém, a falta de ozônio no planeta é mais intensa na Antártica, porque a Antártica sozinha esfria o ar e isola o ar, portanto, dá a chance de gerar o que a gente chama de buraco da camada de ozônio, e uma estratosfera mais fria, ela tem que ser aquecida, porque o ozônio vai entrar em interação com a fotodissociação, presença da radiação solar. Se eu tiro o ozônio, não tem esse aquecimento, a estratosfera polar é mais fria, ela afunda, ela pressiona em direção à superfície. E o planeta mais quente expande a atmosfera do Equador em direção ao trópico. Muito bem. Qual é o resultado dessa rampa mais inclinada nas últimas décadas? Aproximar as duas correntes de jato, formar um ciclone extratropical, eu posso ver ele lá em cima, girando no sentido do ponteiro do relógio, ou na superfície, que a gente vê a frente fria e a frente quente. Posso olhar isso na imagem de satélite, igual na televisão, a gente vê, parece uma vírgula invertida, a tempestade passando, o ar frio entrando. Então a intensidade desses fenômenos aumentou, porque a intensidade das correntes de jato no nosso hemisfério responderam ao contraste trópico-polo. Eu vou acelerar, né? Muito bem. Então eu posso ter mais ciclones com mais ondas de frio num planeta mais quente. O Rio Grande do Sul está mais quente, mas eu tenho ondas de frio robustas, porque a interação é mais intensa. Por isso a gente foi para o meio da Antártica. Vocês acharam que eu não ia falar de neve e gelo, né? Eu estava ficando chateado. Eu vi, né? Então lá está o módulo, que é um container científico, mede CO2, temperatura, umidade, velocidade de direção do vento, fica os equipamentos de glaciologia, etc. Nós construímos aqui, numa indústria, passando a Xaranzão, esqueci, Portão, né? Transportamos de Portão para a base aérea de Canoas, um avião da Força Aérea Brasileira levou até o sul do Chile, do sul do Chile um avião gigante, depois eu mostro a foto, levou para dentro da Antártica, de trator a gente rebocou e instalou nesse lugar, e depois um avião como esse foi lá nos tirar. Obviamente a gente tem uma barraca cozinha, uma barraca banheiro e uma barraca dormitório, né? Como aqui todo mundo é ambientalmente correto, vocês estão vendo um lugar que é no verão, não tem noite, menos 20 graus Celsius, sem vento, paraíso para trabalhar, né? Então o que a gente faz? Bom, tem que levar comida, tem que levar gás, derrete neve para ter água, lava o rosto. Como tem que levar tudo e custa muito caro, a gente não desperdiça, então a gente não toma banho. Não precisa de água, não precisa tomar banho. Faz só uma higiene básica, essencialmente básica, por até 20 dias, 60 dias, vai depender de quanto tempo a gente fica. Então a nossa estrutura, para ser barata, a gente usa a barraca não tem aquecimento, usa o efeito estufa natural da radiação solar, portanto a gente vai dormir numa barraca que está a menos 20, né? Então demora um pouco até aquecer dentro do saco de dormir, etc. E fica com aquela luz a noite inteira, quer dizer, não tem noite, né? É só dia de 24 horas, certo? Então, tem um certo desconforto, tirar o banho, não é aquela cama confortável, não tem armário, o lugar é frio, etc. Levantar para fazer um xixi de noite é complicado, né? Mas tem que fazer, porque no frio a gente tem vontade de fazer xixi, né? E aí a gente também tem outros protocolos, que está dentro daquela barraca pirâmide vermelha. Só porque é o formato dela, ela ficou no meio, né? Mas na barraca a gente tem um lugar só para xixi e um lugar só para cocô.
porque a gente vai retirar tudo de lá congelado e devolver para o destino correto. Então, xixi com xixi, tonel de xixi, tonel de cocô. Depende de quantas pessoas estão, de quanto que a gente come e quanto que a gente gera por dia. Isso também a gente entrega uma tabela no final, que internacionalmente ela tem que ser divulgada, porque os países do Tratado da Antártica dizem, vocês vão lá, fazem o trabalho direitinho, beleza. Aquele módulo ele funciona no verão com painel solar, no inverno com turbina eólica. Beleza, então fica legal de fazer, né? Eu não preciso ter uma estação gerando energia no auge do inverno, mantendo água aquecida, etc. Eu tento automatizar isso tudo. Na verdade, a gente busca criatividade, que é essencialmente o que vocês fazem aqui no IFE, não é? Criatividade. É isso, né? Talvez até seja uma palestra meio motivacional hoje, né? Bom, então eu pensava, né? Um dia eu vou fazer alguma coisa muito diferente na minha vida, tipo Jacques Cousteau, seja lá o que for, né? Eu não imaginava que ia terminar na Antártica, mas a geografia acabou me levando, né? Então, a estação brasileira fica numa ilha que se chama Ilha Rei Jorge, no norte da Península Antártica, e nós estamos atuando no interior da massa de gelo, porque, óbvio, nosso interesse é medir, entender a neve e o gelo do planeta, e nada melhor do que estar no interior da Antártica. E o Criosfera 2 está instalado aqui. O Criosfera 1 nós instalamos em 2012 por aqui, e o Criosfera 2 no fim dessa plataforma de gelo, que dá de frente para o Mar de Weddell. Aliás, na época dos nossos avós, as frentes frias e etc., o ar vinha do Mar de Bellingshausen. Atualmente, na geração jovem que está aqui, as frentes frias e os dias mais frios da vida de vocês, quem tem menos de 20 anos, está vindo do Mar de Weddell. E o Mar de Weddell é mais frio que o Mar de Bellingshausen, que sempre é uma plataforma de gelo e o mar congelado naquela proteção daquela enseada. Então, a mudança das correntes de jato, da circulação atmosférica e a intensificação dos ciclones nos dá, rivalizando com o Rio Grande do Sul mais quente, frente fria mais fria. E a pergunta é, de onde sai essa frente fria? Porque a gente agora puxa o ar de uma região diferente da Antártica que antes não puxava, predominantemente. Então está explicado os contrastes extremos. Muito bem, então por isso a gente colocou o Criosfera 2 numa ilha em que a geleira passa por cima e vira um domo, que a gente chama de Ice Rise, e tem o nome de Skytrain. Skytrain é o nome de um avião usado nos anos 50, 40 e 50, para fazer fotografia aérea, expedição de geografia, de topografia, de geologia no interior da Antártica. Então os navios desembarcavam equipamentos e tratores na plataforma, o pessoal vinha com o trator, montava o acampamento nesse domo e os aviões pousavam e decolavam para o interior da Antártica. Pessoal, 14 milhões de quilômetros quadrados, uma vez e meio o tamanho do Brasil. É muita logística. Então, tem que ser esperto para fazer isso funcionar. E que avião que é o tal do Skytrain? Vocês vão conhecer, provavelmente vocês conhecem os DC-3, aquele avião que está ali no Boulevard Laçador, na entrada de Porto Alegre. Ele era da Varig, do início dos anos 50, voava com pessoas. Mas originalmente aquele avião é um C-47 Skytrain. Ele é um avião tipo militar logístico, transformado depois da Segunda Guerra para transportar pessoas. Então, coincidentemente, perto de nós temos um Skytrain verdadeiro, um dos raros ainda em condições de ser visitado, que está no Boulevard Laçador, que é o tal do Skytrain. E, coincidentemente, o lugar mais barato, mais propício para essa expedição e a nossa pesquisa era Skytrain Ice Rise. Isso tudo eu descobri andando o projeto. Se eu tivesse imaginado isso antes, né? Mas a gente dá conta com a sorte. Então, esse módulo está lá funcionando. Provavelmente a gente só vai conseguir voltar nele no verão de 25 para 26. Então ele vai passar 3 anos funcionando sozinho, registrando tudo. E a gente vai lá e coleta todos os dados e segue o projeto em frente. É um projeto de monitoramento de longo prazo. No interior da Antártica, a gente voa com aviões pequenos, monta barracas, porque é leve, rápido, e fura o gelo, né? A cada metro, a gente tira um testemunho de gelo, fura um metro, puxa, tira, coloca na mesa, mede
tem diâmetro conhecido, comprimento conhecido, pesa, tem diâmetro, tem densidade e etc. Faz análise visual, floquinho de neve maior, floquinho de neve menor, floquinho de neve todo quebrado, compacto, parece gelo, etc. A gente vai contando o que está acontecendo com a história. Obviamente, da superfície para 100 metros de profundidade, ele vai ser neve, transferir de neve para firme, depois vai virar gelo e vai ficar cada vez mais denso. É assim que tem que funcionar na natureza. Muito bem. O que a gente consegue trazer? Eu vou voltar com mais fotos de Antártica, tá? Bom, o que a gente tira dessas amostras resultados? Bom, poeira, erupção vulcânica, poluente atmosférico, seja lá o que a gente quiser fazer. E a gente vai contar a profundidade, contar os horizontes e vai tirar algumas datações. Por exemplo, as datações por sódio e etc. permite encontrar a erupção do Pinatubo 1991, muitos aqui nessa sala viram essa erupção do tipo Stromboli, uma das mais impactantes recentes do planeta, 91. Depois, em 1963, é o Bagan, o Santa Maria em 1902 e o Krakatoa em 1885, né, lá na Indonésia. É conhecido como o ano sem verão, né, porque a temperatura média global baixou um pouquinho, portanto, particulado na atmosfera. Então, a gente tem esses horizontes e desse trabalho também, a minha colega Franciele fez o doutorado dela e ela encontrou, por exemplo, o registro do arsênio. O arsênio é produzido, é gerado na produção de cobre. O maior produtor de cobre do mundo é o Chile. Então, por consequência, o maior produtor de arsênio, globalmente falando, é o maior produtor de cobre do mundo, é o Chile. Então, o registro da produção de cobre do Chile está toda revelada no testemunho de neve e gelo pelo arsênio. Então, quando o Chile produziu mais cobre, tem mais arsênio no testemunho de gelo. Quando o Chile parou de produzir cobre, diminui o registro. Quando tinha greves no Chile, parava isso. Quando o Chile implementou leis ambientais na produção de cobre, tudo está registrado lá. Eles não curtiram muito quando a gente publicou esse artigo, mas é a realidade, né? Muito bem. Então a gente sabe que na atmosfera está aumentando gases como metano, óxido nitroso, dióxido de carbono. Por que a gente bate tanto no dióxido de carbono? Porque ele dura muito tempo na atmosfera. Ele passa muito tempo na atmosfera retendo radiação solar que deveria estar voltando para o espaço e não volta. Fica presa na superfície. Por isso nós batemos um valor recorde de 425 mil partes por milhão de volume. Vou ter que tomar um golinho d'água, tá, pessoal? E tenho que cuidar do relógio também, né? Prometo que vou acelerar. Então a gente sabe que isso aqui é antropogênico. E se aquelas correntes de jato que eu mostrei para vocês sobre o Rio Grande do Sul e na região polar estão mais rápidas, elas geram mais ciclones. Se elas geram mais ciclones, elas transportam mais material particulado na atmosfera. E a gente foi nos testemunhos de gelo do interior da Antártica coletar a fração de grão de areia, que sai do Atacama, da Namíbia, do deserto australiano, etc. E a gente detectou que vem crescendo o tamanho desse material. Quer dizer, eu consigo indiretamente dizer que meus ciclones estão mais fortes. E a circulação está sendo responsável por isso. Portanto, na volta da Antártica existe uma trilha de ciclones tropicais que tem pelo menos uns 10 todo dia atuando. Em algum momento eles estão atuando com a gente. E essa trilha está ficando mais rápida, mais intensa, e ela ondula às vezes com maior intensidade sobre nós, mais frente fria ou mais tempestade, ou não. Então, o buraco da camada de ozônio é enorme, porque a Antártica tem 14 milhões de quilômetros quadrados e chega a ter mais quase 20 milhões de quilômetros quadrados de mar congelado no auge do inverno, agora, agosto e setembro. Então não existe lugar com mais gelo, mais frio e mais isolado no nosso planeta do que Antártica. Por isso,
medir o gelo marinho, nos ajuda a entender por que tem que ter um tamanho de uma camada de ozônio, uma mancha em azul, onde tem pouco ozônio na atmosfera. E a gente chega a um buraco na camada de ozônio, exemplificando aqui o ano de 2022 e 2023, com mais de 15, 16 milhões de quilômetros quadrados. Aqui está o Criosfera 2, aqui está a Estação Brasileira e nós estamos aqui. Isso é um buraco na camada de ozônio, já em outubro de 23, mostrando que naquela semana a circulação injetava pouco ozônio sobre nós, portanto, a gente ia ver a notícia que, olha, não se exponha ao sol, use filtro solar, já que a radiação UVA, UVB e UVC é letal a tecido vivo, né? É prejudicial à nossa saúde. Moral da história, esses ciclones, se eles atuam, geram aquela frente fria, junho de 2021, ou se eles não têm, está excepcionalmente quente aqui. Moral da história, vou começar tossindo todo ruim da garganta. A gente observa ondas de calor no Brasil e na Antártica por conta do aquecimento global. A gente observa que os ciclones deixam os ventos mais quentes, tropicais mais intensos, aquece a península, derrete plataforma de gelo. Onda de calor, aliás, a onda de calor recorde do planeta Terra aconteceu em 18 de março, no interior da Antártica, justamente na área que a gente chama de platô da inacessibilidade. A Antártica, dividida em dois setores, está mostrando sinais diferentes. Uma complexidade da circulação geral e da sua geografia física e seu tamanho. Portanto, a gente quer entender como os rios voadores estão impactando a Antártica, porque eles injetam muito calor e umidade, muita precipitação de neve em eventos esporádicos ao interior da Antártica, com alta temperatura, já que as tempestades estão mais intensas. Então a circulação entre a América do Sul e a Antártica está sendo alterada, e um dos resultados dessa alteração é eventos extremos no Rio Grande do Sul. Estou quase fechando a volta de por que eu ia à Antártica e voltava para cá, né? Meus colegas da Malásia estão estudando essa mesma conexão entre a Malásia e a Índia, gelo marinho, tempestades e chuvas de monção. Nós aqui estudamos as tempestades, os ciclones tropicais e as ressacas, como essa que aconteceu em 2016, mais de 70 casas desabaram com a ressaca na praia do Hermenegildo, e na mesma sequência ocorreu no sul da Austrália. Bom, aí o Michael defendeu o doutorado há mais ou menos uns 2 meses atrás. A gente olhou as boias oceânicas dessa região e ele disse, olha, está aumentando o número de ciclones no Atlântico Sul. E essa é a mancha de atuação dos principais ciclones. Então a gente está vendo que claramente eles atuam na nossa região e, obviamente, os eventos maiores de todos os 40 anos ocorrem no Rio Grande do Sul. 99, 2016, por exemplo, ondas acima de 8 metros de altura. Então, quando a gente, não sei se vai dar certo a animação, não tem problema. Então, era só para mostrar, a animação não funcionou, que a gente chega a ter ondas de mais de 9 metros no sul do nosso estado, quando esses ciclones são verdadeiramente robustos. Aliás, as ondas mais altas, as ressacas mais intensas de toda a costa brasileira ocorrem no Rio Grande do Sul. Com a mudança climática e a aceleração desses ventos, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina estão no caminho preferencial da intensificação desses eventos, seja uma ressaca, seja uma frente fria, seja uma frente quente ou seja uma tempestade severa. Vou passar rápido. Seja uma tempestade severa, um ciclone explosivo, a pressão é muito rápida, ele passa muito intenso, mais de 12 pessoas morreram, isso era já na pandemia, né? 30/6/2020.
Isso aqui saiu notícia no Fantástico, vocês vão lembrar dos trabalhadores em Camboriú, fazendo obra do lado de fora do prédio, o pessoal oscilando, pendurado e etc. Naquele evento, a gente fez um estudo e chegou à conclusão que morreu mais gente e teve mais custo nos dois estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do que o furacão Catarina em 2004. Então vocês têm medo de furacão. Eu digo, eu não tenho medo de furacão, porque por enquanto a gente só teve um furacão, que é o Catarina, e o dano dele é bem menor do que um ciclone em característica explosiva, que pelo menos uma vez ao ano tem que acontecer no Rio Grande do Sul. E eles têm que se intensificar com a mudança do clima. 15 dias depois, um outro ciclone com as mesmas características foi uma inundação que eu diria recorde em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fala inundação recorde depois de 23, 24, mudou os parâmetros. Então, de novo, eu insisto, chove mais no sul do Brasil. Aliás, se a gente comparar 61, 90, 91, 2020, a gente vê que aumentou a chuva, aumentou os eventos extremos. O gráfico não tem 2024, não encerrou o ano ainda, tá? Mas vocês observam que está aumentando a chuva, mas está aumentando a variabilidade. Então a gente tem período seco, quente, onda de calor, e quando vem a chuva, ela vem muito intensa, causa dano, inundação e erosão, ou granizo, vendaval e assim por diante. Isso está acontecendo pelas estações e, pasmem, aquela corrente de jato, mais a conexão com a Antártica, me gera tempestades de aglomerados de cumulonimbus. Todo mundo aqui conhece uma cumulonimbus, certo? Aquela nuvem que a gente não quer ficar embaixo, que ela tem raio, granizo, vendaval, é rápida, etc. Imaginem centenas juntas. Centenas dessas cumulonimbus a gente chama de complexo convectivo de mesoscala. Eles ocorrem na América do Sul, né? Eles ocorrem na América do Sul. E a Flávia, no mestrado dela, trilhou todas elas e a gente descobriu que as maiores e mais intensas ocorrem sobre o sul do Brasil. Então, os sistemas convectivos mais vigorosos da América do Sul continental ocorrem sobre o sul do Brasil. E os nossos são maiores, mais duradouros e chovem mais do que os semelhantes da América do Norte. Disparadamente maior. Por isso a gente tinha o recorde do raio mais longo do planeta Terra. Se a gente tem recorde de tempestades, o recorde de raio teria que ser nosso. A gente perdeu esse recorde recentemente para um do sul do Texas, tá? Mas eu garanto que a gente vai recuperar esse recorde em breve, né? Não vai ser difícil. Portanto, se o planeta fica mais quente, o Brasil fica mais quente, ele muda o comportamento de precipitação, aumenta estiagens, aumenta a concentração de evento extremo, eu vou ter que brincar com essas regiões. O Gabriel mostrou que o Cerrado brasileiro, por degradação ambiental, está ficando quente e seco. O Cerrado não tem mais orvalho. Aliás, quem tem mais idade nessa sala, respeitosamente falando, já não vê mais orvalho quando sai de casa. Vocês estão lembrados quando a gente ia para a escola, na infância, a gente saía de casa com uma olhada, um orvalho direto. Hoje em dia, raramente a gente vê orvalho, porque as cidades são mais quentes, o planeta está mais quente, então não está dando tempo. Então, a caixa d'água do Brasil, onde a gente armazena água e abastece a maior parte do recurso hidrográfico do Brasil, com a supressão da vegetação natural, está ficando mais quente e mais seco. Obviamente, impacto de biodiversidade. E também mudando o padrão da chuva. E, pasmem, o centro do Brasil está ficando mais quente, mais seco, mais onda de calor. E isso dispara rio voador, transporte de umidade da Amazônia para o Rio Grande do Sul, que abastece as nossas tempestades severas. É daí que está saindo aquela chuva em excesso. Lamentavelmente, a gente organiza naqueles ciclones um rio voador trazendo umidade e ele abastece essa umidade. E a gente fez uma brincadeira, tipo a que vocês fazem espertamente aqui no IFE. Coletamos a água da chuva e analisamos a composição isotópica, oxigênio 16 e oxigênio 18. A gente traça isso no mundo. Tem um comportamento do oxigênio da água que sai do oceano para a atmosfera da Terra. De novo, estou me lembrando do experimento aqui na frente, né? E a gente sabe traçar a concentração desse isótopo
e sabe que o isótopo mais pesado tem que cair antes e vai chegar por último, mais longe, o isótopo mais leve, 16. Então, quando a gente coletou nesse evento extremo com um rio voador muito forte, o DNA da água é igual ao da Amazônia. Quer dizer, em poucas horas foi transportado e caiu com as cumulonimbus aqui. Aliás, aqueles aglomerados de cumulonimbus aqui no Rio Grande do Sul são alimentados pelos jatos de baixo nível. Isso é só para ter uma ideia de como funciona a América do Sul em outra perspectiva. Então, a América do Sul mais quente, oceano mais quente, vão intensificar esse sistema. Vocês vão lembrar de 2016, 4 mil árvores tombaram em Porto Alegre, um vendaval terrível, todo mundo se assustou, lugares com mais de 10 dias sem energia elétrica e assim por diante. Nós coletamos a água daquela chuva também. Ó, um minuto, passou a tempestade, 100 km por hora, derrubou 4 mil árvores, um dano enorme, e o DNA daquela água é puramente do mar de Weddell. Quer dizer, Brasil muito quente, a frente fria de Weddell provoca a tempestade mais severa. Aí, a Tainã, que está terminando o doutorado, está estudando os eventos extremos, e ela já conseguiu dividir o sudeste da América do Sul por comportamentos distintos, e a gente viu que gosta de chover mais lá, ó, setembro, outubro, novembro, no Rio Grande do Sul recentemente. A gente também, por exemplo, pode espacializar granizo pelo sul do Brasil. Aí a concentração de granizo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas eu vou mostrar para vocês algo que é aqui, né? Aqui a gente vê os municípios que mais têm granizo no Rio Grande do Sul. Um deles, Mussum. Mussum vocês já conhecem de cor onde fica, porque inundou 3 vezes em menos de um ano. Mais de 4 mil pessoas, de 12 mil que lá moravam, já foram embora. Ninguém precisou dizer, tem que ir embora daqui. 4 mil pessoas disseram assim, não fico mais aqui. Inundou 3 vezes a cidade, 80% da cidade, em menos de um ano. E antes da primeira inundação, 80% da cidade tinha sido destelhada por uma chuva de granizo. Tempestade severa. Eu sei que vocês estão cansados, dá para encerrar. Tá? Então, a gente vê que de 2009 e 10 para cá, os registros de granizo aumentam no Rio Grande do Sul. Para ter granizo tem que ter cumulonimbus. Para ter mais cumulonimbus, eu preciso de um planeta mais quente. Está explicada a história. Não tem mistério, né? Esse é o mapa de calor para mostrar onde mais cai granizo no Rio Grande do Sul. Não quer dizer que não possa cair granizo em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, mas é onde preferencialmente é. Então a gente vê que a gente bate recordes de anomalias de dias quentes, né? A gente tinha aqui 2016, depois 2019, 22, 16, 22, e de repente fica assim, tudo 23, 23, 23 para 24. Está muito quente, tá? Onda de calor nos Andes está derretendo as neves no final da primavera, e a gente precisa dessa neve para recurso hídrico, agricultura, abastecimento urbano e etc. As nossas tempestades estão tão intensas que a gente passou a dar nome. Vocês devem ter ouvido falar da tempestade Acará, depois das ondas de calor que a ciência já atribuiu, né? Então está aí, ó, beirando o nosso estado. Esse núcleo é uma das áreas que mais tem aquecido na América do Sul, e os estudos científicos dos últimos 2 anos mostram que isso é mudança do clima. Totalmente mudança do clima. Porto Alegre entrou no estudo, de novo mostrando, essas estiagens e secas são mudança do clima. Estas ondas de calor no norte do Brasil, que amplificam as tempestades severas, como essa aqui do ano passado, também estão bloqueando a atmosfera. Aliás, esse tipo de onda de calor e bloqueio da atmosfera não deixa a frente fria passar. O resultado é o rio voador trazendo umidade, o CCM se formando sobre nós, e a gente teve entre o dia 3 e o dia 6, 3 dias, a primeira inundação do Vale do Taquari. Está aí. Depois, a gente vai olhar, frente fria, mar de Weddell, o cenário está claro. A gente vai repetir isso entre 16 e 18 de novembro de 23. De novo, CCM, chove precisamente no Vale do Taquari, inunda de novo.
Aí a gente achou, acabou, isso é impossível repetir, né? Quase foi 41, ficamos brincando, será que era 41, não é? Para quê? Não precisava mais. Superamos isso entre abril e maio, entre 24 de abril e 8 de maio, cenário de novo, onda de calor muito quente, entrando o ar frio de Weddell, baixa pressão, frente fria aproximando, rio voador chegando, de lá. Eu não mostrei o sinal dos isótopos da chuva, eles batem certinho com essa história que a gente vem monitorando. Portanto, se vocês olharem o excesso de chuva já surpreendente em setembro de 23, já tinha dado 350 a 400 milímetros no Vale do Taquari e inundou, destruiu cidades, etc. Em maio desse ano, 26 a 4 de maio, choveu mais de 700 milímetros, a gente mais do que dobrou o evento extremo. O evento da esquerda já era extremo, o da direita era o dobro de um extremo. E eu digo para vocês, a gente tem chance de dobrar o da direita de novo. Fácil. Tá? Não estou dizendo que vai ser agora, só estou dizendo que a gente tem condição. Portanto, a gente tem que olhar a América do Sul pensando a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa e a Antártica. Falando em rio voador, a gente tem ontem e hoje, nos últimos dias, um rio voador, só que não é de umidade, é de fumaça de queimada. Certinho. Então, quer dizer, a gente conseguiu a proeza, não só o da chuva, mas também o das queimadas. Só para dizer que os artigos científicos deste ano já mostram que a culpa é da mudança do clima, falha de infraestrutura, e o El Niño também ajudou, né? A gente combinou com duas coisas. Ah, vocês acharam que eu falei de evento ruim demais, né? Não, lembra de 16 de janeiro desse ano? Ninguém mais lembra de 16 de janeiro. Todo mundo chorou no Rio Grande do Sul em 16 de janeiro desse ano. Passou uma frente fria extremamente robusta, caíram muitas árvores, o estado inteiro ficou sem energia elétrica, a região metropolitana, Gravataí, por exemplo, Porto Alegre, era todo mundo falando, porque tem que tirar as árvores, porque as árvores caem e derrubam a energia elétrica, então a gente não pode mais ter árvore na cidade, começou uma loucura, né? O prefeito dizendo, para que árvore? Né? Eu ouvi de tudo, tá? Então, só para mostrar que a aproximação da quente fria gerou alguns CCMs, e eles foram responsáveis por aquele desastre. Então, quer dizer, isso está custando muito caro para a sociedade gaúcha. Isso custa absurdamente muito caro para nós, e a gente não vai conseguir frear isso. E o pior, a gente não está mitigando nada, e a gente não ganhou resiliência e estratégia nenhuma até agora. Essa é a minha interpretação. Tá? Portanto, os eventos extremos, né, meteorológicos, hidrológicos e climáticos não param de crescer no mundo. As companhias de seguro estão cobrando mais caro, estão revisando isso tudo. Tá? E claro, a gente segue com 2024 absurdamente quente, fora da curva, né? Vocês sabem, acho que a animação vai correr. Isso foi. À medida em que o planeta vai ficando mais quente, a gente ainda tem evento frio, mas domina evento quente. Tá? E a gente está chegando em limiares daqueles perigosos. Eventos quentes muito duradouros. A minha avó dizia, meu filho, eu tive um dia que era muito quente, 2 dias que a gente não suportou. Hoje vocês dizem assim, é 10, 15 dias muito quentes e insuportáveis. Essa é a diferença. É muito tempo, muitas noites que a gente não dorme bem. Portanto, a gente vai chegar a 1,5 grau estabilizado a partir de 2034, né? Talvez até antes, né? Bom, portanto, a gente precisa se aliar à natureza, porque nosso modo de vida ele é insustentável no nosso planeta. Nós já somos 3,5 bilhões de pessoas vivendo em áreas de risco. Se vocês pensarem no Rio Grande do Sul, não tenho dúvida que é uma área, né, de crise. A gente precisa lembrar dos serviços que a natureza tem, né, como vocês já estão aqui bem acostumados, né? A gente vai ter que acelerar a adaptação. Para isso a gente vai ter que incluir todo mundo, ouvir todo mundo, discutir com todo mundo para ganhar governança. É nisso que a gente tem que prestar atenção nas políticas públicas. A natureza oferece o melhor potencial indiscutível para o enfrentamento da mudança do clima. A gente precisa avançar nisso.
Esse gráfico não é da temperatura média global, é da diminuição da biodiversidade global. Portanto, estou quase encerrando para mostrar mais fotos de Antártica. O Rio Grande do Sul tem calor mais extremo, tem mais seca, tem chuva extrema e o rio voador e a onda de calor se combinam para os eventos extremos. Só para vocês verem, aqui está o container sendo finalizado dentro da universidade. A gente bolou um sistema de pés com talhas, né? Com polias, para que uma pessoa, um jovem, muito jovem dessa sala, levanta essas 2,5 toneladas com facilidade no meio da Antártica. Só ter paciência, é só estratégia, tá? A gente ainda bolou um deck externo para poder caminhar com segurança, instalar os equipamentos, né? Ele fica a 1,5 metro de altura do chão. Por quê? Porque o vento no interior da Antártica transporta a neve, e se eu deixar no chão, a neve vai acumular e vai cobrir o módulo. Então eu deixo ele livre embaixo para a neve não acumular no módulo, né? A gente entra no interior da Antártica, pousa com um avião numa pista de gelo, avião com rodas, essa aqui a Geleira Union, onde o vento sopra a neve e deixa o gelo azul. Vocês estão vendo um gelo azul. Gelo azul é gelo muito antigo, né? Muito denso, né? A gente entra com o Ilyushin e avião comercial. O pessoal da Escandinávia gosta de fazer esse tipo de voo, né? E a gente descarrega, então, carga pesada no interior da Antártica, transporta com trator. Daquela pista de pouso a gente vai para um acampamento que tem 60 barracas individuais do pessoal que trabalha para fazer essa base logística funcionar, e os turistas ou cientistas visitantes nas barracas maiores. Pessoal, isso aqui é muito caro e tem uma demanda elevada no auge de verão das regiões polares, para as pessoas conhecerem as regiões mais inóspitas do mundo. Então, quem tem muito dinheiro consegue ter um pacote como esses, tá? Então aí, a gente vai conhecer pessoas do mundo inteiro com as profissões das mais diversas. Nessa região, né, tem aquela pista de avião grande que está do outro lado dessa montanha. E aqui a gente tem uma nova pista de avião com, coincidentemente, 2 TC-3, mais de 50 anos de uso, 2 Twin Otter, trator, caminhonetes, lugar para lavar roupa, para comer, etc., enfermaria, comunicações, etc. A gerência disso aqui é de um especialista que cresceu na Groenlândia, então está acostumado a viver num lugar frio e caçar, etc. Então é um cara especializado com logística e viver nessa região. A segunda pessoa mais importante disso aqui é a chefe de comunicações. É uma senhora que trabalha no serviço de emergência na beira de uma cidade dos Grandes Lagos dos Estados Unidos, Chicago. O que ela atende? É emergência, acidente na rua, incêndio, afogamento nos lagos, etc. Então ela que faz a coordenação logística de todo mundo operando no meio da Antártica a partir dessa base. Isso aqui é uma cidade que entra nesse lugar e daqui vai ao Polo Sul ou sai do outro lado da Antártica. É impressionante o que acontece. Nós colocamos o criosfera em cima de um trenó, né? Tiramos a carga que estava dentro para facilitar quando a gente chegasse. Está aqui o comboio montado para o nosso deslocamento. Se der certo vai ter uma animação, né? Não precisa ter um som, é só a imagem. Mas acho que ele demora um pouquinho para carregar, né? É só para mostrar para vocês o deslocamento do trator. A moça que dirige esse trator é a Kimbra. Ela ganha vida só manejando tratores em estações de esqui. Então, se alguém quiser fazer uma competição de esporte de inverno ou uma Olimpíada e que vá usar pistas de esqui, eles vão pensar, quem é a melhor pessoa do planeta Terra? Sim, liga para a Kimbra, ela mora na Nova Zelândia. No verão do hemisfério sul, as férias dela é fazendo um extra no interior da Antártica, transportando pessoas, ciência, logística, combustível, etc. Alguém está no computador ali? Não, né? Dá uma clicadinha na imagem. Isso. Ó.
O trator desloca, obrigado, o trator desloca em velocidade média de 9 e 10 km por hora. Então, se vocês quiserem fazer 1000 km de travessia, é 10 km por hora. O trator não se importa com o peso, pode ser 50 ou 300 toneladas, é só distribuir entre nós. Ele vai rebocar, né? Mas tem que ter um jogo de paciência para a gente andar nessa região. Vou passar para frente, vai ficar muito pesado. Chegou lá, obviamente a gente tinha toda a estrutura, mas não tinha guindaste. Então a gente travou um trenó de um lado e arrastou e girou o container em cima do módulo. Ele atravessado, instalamos os pés, levantamos o módulo e saiu o trenó. Quer dizer, a gente tem que ter pensado isso antes aqui no Brasil, óbvio que a gente pensou, né? Para que isso tudo funcionasse. Aqui, como é fácil trabalhar a menos 20, sem direito a banho, sem nada, é fácil, o pessoal fica feliz da vida que resolveu um problema. A gente já tinha onde ficar, né? Deu certo, né? Tudo que tinha para dar errado, não deu certo, tá? Depois a gente vai tentar montar uma série de instrumentos e deixar esse módulo sozinho. Essa aqui é uma vista já do acampamento montado. Obviamente, se vocês forem lá hoje, está só o módulo. As barracas estão desmontadas, o deck externo do módulo, eles estão enterrados aqui, no final da cabeceira de uma pista. A gente já tem uma pista própria, né, para chamar de nossa, e isso fica tudo enterrado na neve. Quando a gente chegar lá em um outro verão, a gente vai desenterrar tudo, monta o acampamento, tem comida enterrada lá. É fácil, fica bem congelado, não tem problema, menos 60 graus no inverno bate nessa região em alguns momentos. E aquela foto ali, que é uma vista de drone do avião, é só para mostrar que quando esse avião foi nos visitar, eles desembarcaram para a gente pão fresco, que alguém fez, disse, leva um pão para aqueles brasileiros, frutas, a gente adora receber frutas, e a gente devolveu a gentileza com sacos de xixi, cocô e lixo. É assim que a gente opera no interior da Antártica, né? Quando a gente vai visitar alguém no interior da Antártica, a gente leva uma comida de preferência que não tenha lá. Então, qualquer fruta, qualquer pão fresco, é uma maravilha para quem está um mês e meio num lugar desse, tá? E, obviamente, essa é uma chance de transportar lixo para fora do lugar, né? Então, a gente não deixa para depois, tá? Quando a gente foi embora, a gente deixou toda a infraestrutura depois coberta com neve. Obviamente, está marcado com ponto de GPS com bambu, né? Porque a gente vai poder localizar isso de novo. Aqui para provar para vocês que a gente sai com equipamento pessoal, equipamento científico, xixi, cocô e etc, tudo separadinho e vai embora congelado, né? E depois, para vocês não terem dúvida, quando a gente está saindo do interior da Antártica, o primeiro trenó é toda a nossa carga dos testemunhos e equipamentos que está aqui, né? Roupas, etc, de diversas pessoas, nosso equipamento de logística de um outro acampamento e os tonéis de xixi indo embora. Entra no avião e do Ilyushin retornam para o Chile e aí tem o descarte correto, né? Desculpa o tempo, desculpa a demora. Muito obrigado, Alisson, professor Marcelo, pelo convite, pela oportunidade.